Uma delas vieram colocar a mão aqui, bem aqui em mim. Aqui dali queimou. Ninguém sabia do seu problema. Ninguém sabia. Mas ninguém. Deus sabia. Deus sabia. Aí, na hora que eu senti aquela queimando aqui, aí eu não senti mais dor, estranhei. Sim. Eu não subi o morro da minha casa, que eu moro no maior morro daqui de Abril. Eu rodeava pelo pronto-socorro. Eu não passava direto. Fazia uma volta, que eu não dava conta de subir. E nesse dia eu subi. Eu esqueci da dor. E no outro dia eu lembrei que eu não tinha tomado remédio para me dormir. Olha só, irmãos, como já começou. Eu não tinha tomado remédio. Aí assim, estranho, eu não estou sentindo nada. Como que eu não estou sentindo nada? Aí eu fui. No outro dia eu não senti dor, trabalhei o dia todo. Aí a irmã Tânia me chamou para eu vir conhecer aqui a igreja. Eu vim, sentei lá no canto. E o pastor aqui pregando e eu só vi ele olhando para mim. Eu disse, ué, mas por que ele está olhando para mim se tem tanta gente? Mas era coisa da minha cabeça. Aí eu disse, mas por quê? Aí na hora que ele perguntou se tinha alguém aqui que não era crente, que queria aceitar Jesus, eu não sei como que eu cheguei até aqui. Mas eu senti uma mão no meu ombro. Aí eu vim, quando eu vim, eu chorava. Eu cheguei em casa, falei pro Evandro, que é meu marido. Aí ele disse, eu vou também. Tudo bem. Ele veio, gostou e se converteu também. Aí lá veio os meus filhos também, a filha do Evandro. Mas, irmã Francisca, conta pra nós aí como que era a sua convivência na casa. Vamos lá na sua casa. Terrível, eu não tinha mais paciência. Conta esse movimento, depois entra na conversa. Eu não tinha, eu ia trabalhar, eu inventava que eu trabalhava à noite, eu ficava na oficina trabalhando para mim não voltar para casa, porque eu não tinha paciência. Olha só, irmãos. Aquele nervoso tão grande, se os meus filhos fizessem alguma coisa, eu tinha que, sabe, eu batia neles, eu queria esganar eles. Só não tinha paz na sua casa? Não tinha. E o Evandro trouxe a filha dele para morar com a gente. E ela começou a dar trabalho, arrumou as amizades, começou a sair. E já me deixou, que dali já me deixou nervosa. Já me deixava nervosa. Porque ela estava levando, eu estava criando meus filhos de um jeito, ela já chegou já criada com outro ritmo de vida. Aí assim, eu não quero isso para mim. Aí eu falava com meus irmãos. Aí eles diziam assim, então vem embora. Se pra eu não vou voltar mais. Aí quando passa o tempo que veio todo mundo aqui pra igreja, aí minha casa foi acalmando, foi aquele silêncio. Hoje é uma paz tão grande. Que às vezes eu chego em casa com aqueles, sabe, aquela paz. Eu fico pensando, eu demorei muito tempo para me saber que Deus existia. Glória a Deus, aleluia! Então, aí veio todo mundo para a igreja. Está todo mundo aqui hoje, todos 5. Todos já se batizaram. Eu me casei aqui. Eu vivia só junta. Que esse meu marido hoje foi meu primeiro marido no passado. E meu ex-marido tinha 13 anos que a gente não se via. Eu tinha a Luana e ele não sabia que era filha dele. E daí, quando a gente se encontrou... Olha só, irmãos. Ela se casou. O marido dela hoje foi o primeiro marido. Foi meu primeiro marido. E ele não sabia que ele tinha um filho com ela. Porque quando eu fui embora, eu estava grávida de pouco. A gente morava em Itapevi. Olha, depois de 13 anos, aí a senhora se casou. Fui morar em Brasília. Tive o Lucas. Aí não deu certo. 14 anos, aí não deu certo. Lá eu não tinha paz. E depois deu 13 anos. Eu vim visitar meu irmão aqui em Sorocaba. Que eu vim para casa dele.
Quando eu cheguei em Sorocaba, ele foi visitar o vizinho do meu irmão. Ele foi visitar. Aí ele foi e falou assim, ué, mas quem está aí das filhas das irmãs do compadre Tonho, que ele chama o meu irmão de compadre? Aí a moça, da dona da casa, falou assim, aí a irmã dele, a mais velha, ele disse assim, eu conheço ela, mas ele não falou nada. Aí ele viu a Luana. Quando ele viu a Luana, ele falou assim, engraçado, essa menina parece comigo. Mas ninguém sabia, nem a família dele não sabia. Porque a família dele é vizinha da minha mãe. E a senhora não contou para ninguém? Para ninguém. Meu pai era muito rígido. Meu pai era casca grossa. Então aí daí, e esse meu segundo casamento foi ajeitado pelo meu pai. Por isso que não deu certo. Foi um casamento arranjado pelo meu pai. Que lá no Nordeste, eles têm uma mania, os fazendeiros, que hoje não está tão rígido, mas antigo era. As filhas casavam com quem eles arrumavam. Aí eu fui, aí ele perguntou se eu estava casada, eu falei que estava. Aí ele foi, disse, eu também casei, mas separei. Eu também não falei nada. Aí depois ele foi, voltou lá de novo. Aí eu falei que a Luana era filha dele. Aí ele falou que estava separada, eu falei que estava separada também, que eu estava aqui justamente por causa disso. Aí a gente veio, perguntou se a gente não queria voltar. Eu disse assim, eu não tenho nada a perder, né? Aí a gente foi. Aí ele morava aqui, em cima aqui, no Progresso. Aí eu vim, conheci, mas essa cidade não me agradava, sabe? Muito morro. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Ele começou a dar trabalho. Começou a beber. Eu disse, isso não é pra mim, não. Morar com um homem que bebe. Aí eu conversava com ele quando ele estava bom, eu disse que não ia beber mais. Aí voltou, ela voltava a beber. Eu disse, não quero mais. Eu vou caçar outro homem pra mim. Aí, quando eu estava disposta já a ir embora, eu já tinha vindo de Brasília e tinha conversado lá com o pessoal, eu disse, não, pode vir, um apartamento aqui, qualquer hora que você quiser vir, pode vir, já que as coisas estão mais calmas, você pode voltar. Aí foi aonde eu encontrei a abençoada das irmãs. Aí eu vim para a igreja. Então, na hora que estava tudo desabando, a senhora conheceu Jesus? Conheci. Olha só. Aí foi a hora que só foi alegria na minha casa, só alegria. Aí eu via o pessoal, os irmãos falando, todo mundo tem que passar pela prova. Eu, tomara que eu não passe por essa prova. Eu já passei, não quero mais não. Aí quando foi uns dias, começou a prova. Começou a mexer na minha família. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? O meu irmão estava aqui em Itu. E ele marcou de vir para minha casa. No dia que ele marcou, ele não veio. E eu ligava no celular dele, ele não atendia. Aí eu ia agora. E eu só me comunicava com minha irmã de Campinas. E para os outros não. Eu não falava para os outros. Eu assim, vamos resolver só nós duas, dos outros, para os outros não ficar. Porque os meninos homens já são mais grossos, então. E ele bebia. Bebia muito. Ele bebia e ficava violento. Aí ele se envolveu numa briga. Depois de um mês que ele tinha desaparecido, aí já estava ficando já aquele negócio de não saber notícias, então eu vou falar com os meninos. Aí eu tenho 2 irmãos de São Paulo. Eu liguei, falei, disse não, a gente vai atrás dele agora. E meu irmão, ele tem um rádio, que ele se comunica com todas as firmas. Aí ele começou a falar com um, com o outro, e o nome da firma que ele trabalhava, meu irmão, disse assim, eu vou achar ele. Aí o encarregado, ele encontrou o encarregado dele.
Aí ele foi e falou, rapaz, o Daniel tá preso. Aquilo ali desabou em cima de mim. Porque lá em casa, a gente, sabe, nós somos 20 irmãos. De 20 irmãos, 10 da minha mãe e 10 da primeira esposa do meu pai. Então, os 10 da minha mãe, a gente é unido. Quando um passa um aperto, o outro tá ali para ajudar. Aí a gente foi. Aí eu falei para a irmã Tânia, eu vou lá, mas eu não vou entrar. A gente foi, ficamos um dia, corremos atrás do advogado e tudo, que ele se envolveu numa briga. Aí naquele dia eu falei para Deus, eu não sei o que eu vou fazer, mas o Senhor vai me mostrar o caminho. Mas beber ele não vai mais. Aí eu passei jejuando 10 dias. 10 dias fazendo jejum. Fazendo jejum. Em favor do seu irmão. Em favor dele. Da libertação dele da cachaça. Para ele parar de beber. Aí no dia que eu casei, ele veio. Mas ele não veio até a igreja. E eu doida que ele viesse. Mas ele não veio. Aí eu convidei a irmã Tânia, a Elvira, para ir no almoço lá em casa. E ele estava. Ele não saiu do quarto. E tinha mais outro pessoal lá. Ele não saiu do quarto. Na hora que a irmã Tânia estava saindo assim, irmã Tânia, vou lá no quarto. Ela estava frio nesse dia. Aí ele foi, a irmã Tânia entrou no quarto, junto com a irmã Elvira. Eu disse, vamos fazer uma oração aqui no quarto? A irmã Tânia, vamos. Aí começamos a orar lá no quarto. E ele se levantou da cama e ficou em pé. Pastor, ele derramava tanto suor, que parecia que estava jogando água. Era o álcool saindo do corpo dele. Parecia que estava assim. Aí eu peguei uma toalha e coloquei nele assim. E aquele suor derramando em cima dele. Aí ele foi embora. Ele foi embora e eu preocupada. Assim, meu Deus do céu, o Daniel fica sozinho. Aí ele foi transferido para o Rio de Janeiro. Aí que eu não dormia. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Ele vai para lá, não tem ninguém para olhar ele. E quando ele bebe, ele fica muito violento. Aí ele parou. Aí um dia ele me liga de madrugada. Neném, estou passando mal, estou vomitando. Bebeu, Daniel? Bebi. Eu estou passando mal. E hoje, gente, irmão, hoje ele tem pavor da bebida. Hoje ele enjoa só de saber que tem alguém bebendo perto dele, vê o vômito. Ele vomita. Aí ele falou assim, neném, foi a oração daquelas duas irmãs. Esse foi, Daniel. Tá vendo, Daniel? Aí ele vinha agora no final do ano passar Natal aqui comigo. Ele disse, neném, fala para aquelas duas irmãs que nós vamos fazer um almoço para elas. Tá bom, Daniel. Aí eu falei com a irmã Tânia, com a irmã Elvira, mas ele não deu para ele vir para da Copa, que estava numa construção lá, não podia parar. Aí todo santo dia eu tenho que ligar para ele. Enquanto eu não ligo para ele, eu não durmo sossegado. Daniel, e aí? Tá tudo bem? Os meninos estão saindo, foram não sei para onde, e eu tô sozinho. Tô aqui ouvindo o rádio. Aí quando foi o dia de domingo, agora poucos dias, eu converso com ele, disse assim, ô neném, eu estava trabalhando no domingo e foi um moço lá chamar a gente para tomar café. Eu assim, quem? Sabe, uma igreja bem grande que tem aqui no Rio de Janeiro, que ele tem culto lá o dia inteiro. E eu fui tomar café e eles chamaram a gente para assistir o culto. Eu disse, foi, Dani, aonde? Aí quando ele falou a igreja do R. Soares, lá no Rio de Janeiro, na Madureira, eu disse assim, benção a Deus. Aí eu disse assim, Dani, continua aí, não sai daí. Quando tiver com vontade de sair assim para algum bar, alguma coisa, pensa, vai lá na igreja.
conversar com os irmãos que estão lá. Aí ele disse, tá bom. E agora, os domingos, ele não sai mais, ele vai lá na igreja. Então, a minha família é toda católica. Só nós dois agora que estamos seguindo o Senhor. Glória a Deus. Então, até aí minha vida tem sido bênçãos, bênçãos, bênçãos. Graças a Deus. Agora, há poucos dias, nós temos um mês mais ou menos, eu estava me arrumando para vir para cá. O telefone toca, a minha irmã, ela não falava, só chorava. Aí quando ela começou a falar, a Luana foi lá e entrou na internet. Apareceu lá o ônibus deles. Chegando no Maranhão, ele virou. Tinha 17 passageiros dentro, que é da banda deles, que eles têm uma banda. Eles estavam indo fazer show lá no Maranhão. Desses 17 pessoas que estavam lá dentro, estava meu sobrinho, meu cunhado, 3 irmãos do meu cunhado e os outros funcionários dele. Irmão, hoje as pessoas que passam lá e param e vê, falam, não pode ter escapado ninguém ali, porque não se salvaram todos. O ônibus deles não saiu mais de lá. Eles nem tiraram mais, não deu para tirar, porque era um buraco. Eles não tiraram. E hoje, e o Adailton, que é o meu cunhado, eles não são crentes, por causa justamente dessa banda que eles têm. Mas eles estão sempre ali ajudando a igreja. Sempre. E foi um propósito que ele fez, de ajudar aquelas pessoas que precisam, asilo, orfanato. Ele está sempre ali. Na hora que ele chega de viagem, ele vai lá com a cesta base levar o que ele prometeu. Aí passou o tempo. Quando foi agora, no dia do aniversário do pastor, eu tive um sonho, e aquele sonho me tirou a paz. Eu sonhava com 2 demônios dentro de casa, e eu não via eles, eu só via a sombra. Só que eu ia falar, eu não conseguia, minha voz não saía. Que eu ia repreender, mas minha voz não saía. Aí, aquilo ali tirou minha paz. O dia inteiro, trabalhando, a irmã Tânia, eu quieta ali, meu coração doendo, assim, oh, meu Deus do céu. Aí eu já penso no Daniel. Meu pensamento já vai no Daniel. Liguei para ele, tá bem, Daniel? Tô bem. Bom. Aí eu vim para o aniversário do pastor, na segunda-feira, e era o jogo do Brasil, lá em Brasília. E meus filhos foram passar as férias lá. Aí eu vim, quando eu chego aqui, eu sentei no lugar das irmãs, o Evandro sentou lá atrás. Quando eu tô saindo, ele fala, liga pro Lucas, que a Luana tá atrás dele. A Luana tá perguntando pelo Lucas. Ali já tirou minha paz ali. Eu tentava ligar para um, para outro, ligava para o pai dele, ligava para minhas irmãs, ninguém atendia, a Luana não atendia. Aí tem alguma coisa errada aí. Aí eu consegui falar com o pai dele. Já estava chegando lá na praça, eu consegui falar com ele. Ele disse, ô não, cadê o Lucas? O Lucas tá com a Dani. Eu achei estranho que a Luana mandou uma mensagem perguntando pelo Lucas. E a Luana passou o dia todinho mandando mensagem para ele. Os dois se falando por mensagem. O dia todinho. A Luana estava na minha irmã e ele estava com o pai dele.
Aí quando foi que eu consegui falar com ele, não, tá tudo bem, mas aquilo ali não me deixou. Eu fiquei. Aí eu tentava falar com a Daniela, que é minha irmã. Aí não conseguia. Aí no outro dia eu cheguei para trabalhar lá na irmã Tânia. A Luana mandou uma mensagem para a irmã Tânia. Só que eu estranhei, mas a irmã Tânia disse que é de costume. Então ela mandar mensagem para ela. Mas para mim ali eu estranho. Ela só perguntou, tudo bem? Na mensagem, né? Eu disse assim, não da irmã Tânia ler a mensagem ali, eu já estava ligando. E não conseguia. A irmã Tânia mandou uma mensagem para ela. Que eu estava querendo falar com a Dani. Aí ela mandou outra mensagem para a irmã Tânia, não, deixa que a minha tia liga para ela. Aí eu, não, tem alguma coisa errada aí. Não tá certo. E aquele aperto. Mas graças a Deus estava tudo bem. Aí quando ela liga, a Luana já começa a chorar no telefone. Aí eu falei com a Daniela. A Daniela disse, olha, neném, é o seguinte, a gente não ia te contar, que a ordem que o Naldo passou para nós aqui não era para te contar, mas tá tudo bem. Eu, ai meu Deus do céu, já comecei a chorar. Tá tudo bem. É que ontem, na hora do jogo, o Naldo estava fazendo a segurança do estado, que são mais de 1000 homens que ficam fora e dentro. Eu vou te contar. O Naldo veio trazer o Lucas aqui em casa e eu não estava, eu estava na chácara, que era o aniversário do marido dela. E ele não esperou tocar a campainha, a pessoa sair alguém de dentro. Ele foi embora e deixou o Lucas na calçada. Quando ele deixou o Lucas na calçada, que ele sumiu na rua, ninguém sabe de onde que apareceu 4 moleques, 13, 14 anos, estava armado. Ali eles pegaram o Lucas e levaram o Lucas. Ali eu fui desabando, ela me contando e eu entrei em desespero. Eu preciso falar com ele. Aí ela foi me falando. Ela assim, olha, ele sumiu, era 4 horas da tarde. Quando encontraram ele, era meia-noite. Porque na hora, se fosse uma outra pessoa, ia esperar 48 horas. Mas no meio deles lá, os policiais, ele não espera. E a minha irmã tinha passado por isso há pouco tempo, com o filho de uma amiga dela, que é o filho de um deputado. Que aconteceu o sequestro e tudo, mas ele não teve a mesma sorte do Lucas. Aí veio na minha cabeça. Eles viajaram no sábado. Na quinta-feira eu vim. E ele não costumava vir, porque ele não larga aquele jogo dele por nada. E nesse dia ele deixou de jogar para vir. Ele veio. Eu estava sentada ali, ele chegou, sentou ali. E o pastor não estava. Quem estava pregando era o irmão Silvio. Aí ele falou assim para mim, mãe, eu não posso viajar sem a bênção do pastor. Eu, tá bom, mas ele não está aqui hoje. Aí ele disse assim, não tem nada não, mas a irmã Cristiane vai orar para nós. Aí a irmã Cristiane orou. Aí, quando a Luana tinha feito uma cirurgia e começou a passar mal, e minha irmã está grávida. E todo mundo da delegacia passando mal, a minha irmã não sabia o que fazer, o pai dele já não conseguia mais fazer nada.
Minhas irmãs, uma foi direto para o hospital e ninguém queria me contar. Aí ligaram para minha irmã no Piauí. Elas, não, vai contar sim, se tivesse acontecido o pior. Mas Deus sabe o que faz, porque se eu tivesse ficado sabendo naquelas horas ali, eu tinha ido a pé. Aí quando foi, eles pegaram o Lucas, levaram. Foi aí onde Deus entrou e colocou a mão. Eu não sei o que aconteceu entre eles, que eles soltaram o Lucas. E o Lucas tem um problema muito assim, nervoso. Ele chora. Aí ele foi andando sem rumo. Nessas horas estava tudo fechado. Lá ninguém entrava e ninguém saía na cidade. É uma cidade pequena. Cidade de São Sebastião. E quando ele vai andando sem rumo, sem saber para onde estava indo, o dono da pizzaria onde ele se frequenta estava passando e viu ele andando. Aí ele parou o carro e falou: oi, você é o filho do Naldo? Ele, sou. Aí começou a chorar. Aí ele, entra aqui, levou ele, acalmou ele. Chegou na delegacia, estava todo mundo lá. Aí os policiais vieram, já com as fotos, porque quando é assim já sabe. Eles perguntaram para ele: Lucas, são esse daqui? O Lucas, é. Eles não fizeram nada com o Lucas. Então, aí eles foram atrás. A Luana falou que quando eles chegaram lá, parecia que não era criança que estava ali, era o demônio puro. Eles xingavam, eles falavam palavrão. E todo mundo vendo aquela cena ali. Por ser de menor, lá não fica preso. Não fica, manda chamar os pais, não fica. E uns dias atrás, esse filho da amiga da minha irmã sumiu. Ficou 3 dias desaparecido. Da mesma idade do Lucas, 14 anos. Quando eles encontraram o corpo dele, não tinha cabeça. Porque lá tem as gangues. Nenhum nem o outro pode entrar na rua do outro. E quando entra, para fazer maldade. E o Luquinha estava na hora errada, no lugar errado, na hora que ele estava passando. Aí era dia de jogo, as ruas desertas. Eles, vamos catar esse moleque. E levaram. Só que o Lucas estava com o celular e com dinheiro no bolso. Eles não viram o dinheiro que estava no bolso do Lucas. Pegaram só o celular. Na hora que eles soltaram o Lucas. E aí a minha irmã foi me falar desse menino. Assim, olha, aqui tem essas gangues. Eles matam, um mata os outros. A polícia não põe a mão. A polícia não mexe, que não pode prender. É de menor. 13, 14 anos. Até 11 anos tem. Amanhece o dia, tem 2, 3. Aí, quando encontraram esse menino, com 2 dias que encontraram o corpo dele sem a cabeça dele estava na internet, com os moleques com o rosto tampado e falando que eles mandam, eles podem com a cabeça. Então, na hora que eles soltaram o Lucas ali, eu não sei o que aconteceu ali na hora.
Porque eles não deixam ir embora sem eles machucar. E mais eles sabendo que é filho de policial. Eles não iam deixar. Eles não iam deixar o Lucas sair sem eles machucar o Lucas. Ali, eu tenho certeza que Deus colocou a mão e tirou meu filho sano e salvo, sem um arranhão. Glória a Deus. E na hora que eu fiquei sabendo, eu entrei em desespero, mas aí eu lembrei que quando eu fui embarcar eles lá em Campinas, eu falei que Deus ia levar eles nessa viagem e ia trazer de volta. É isso que eu estou confiando. Domingo que vem eles estão de volta, os dois. Só que eu falo agora eu falo 2, 3 vezes com ele. Lucas, tá tudo bem? Tá, mãe, tá tudo bem. Já quero ir embora já, mãe? Já quero ir embora. Porque lá é só passeio. Então, hoje eu sei o que Deus é na minha vida e na vida da minha família. Glória a Deus, aleluia. Por ele ter livrado o Lucas. Hoje eu só tenho que agradecer. Eu vou morrer agradecendo ele, porque, a gente está longe. Às vezes até perto. O que vem acontecendo aí no mundo. A violência. Hoje eu era capaz de chegar lá e agradecer esses meninos por eles terem deixado o Luke ir embora. Eu sou capaz de chegar lá e agradecer eles por não ter triscado a mão nele. Porque ali o demônio queria pegar a peça que ia me machucar mais. E ele sabia. Porque os dois, hoje eu vivo para eles. Os dois. E nós somos muito apegados um com o outro. Hoje, eu não largo esse meu Deus por nada nesse mundo. Hoje eu tenho certeza que é aqui que eu quero ficar. Que é aqui que eu quero seguir meu caminho. E é aqui que eu peço todo dia para Ele sabedoria, tranquilidade, para mim e para minha família. Porque hoje, se eu estou de pé, graças a Ele, que me curou, cuidou e está cuidando. Ele está cuidando e está mostrando. Sou eu que estou aqui. É aqui que eu estou. E eu sou muito agradecida a Deus por tudo. Por tudo. Hoje, as minhas irmãs, que tinham uma outra visão, elas têm uma outra visão hoje. Quando elas me veem, quando eu falo com elas, ela fala, não sei, mas tá diferente. Eu sei, é Jesus. Então, eu tenho uma irmã no Piauí, que ela é que socorre todo mundo lá. Cuida da fazenda, dos bichos, tudo. Ela parece um homem. Não tem tempo nem de arrumar um namorado. Hoje, ela está viva. Porque Deus abençoou. Deu um grande livramento para ela. E eu falei para ela de manhã, quando foi à tarde, aconteceu um acidente de moto. E Deus me avisou um dia antes. E eu liguei para ela às 5 horas da manhã. E ela falou, eu falei para ela, Santa, não sai sozinha. Tá vendo, irmão Weber? Deus avisa. E Deus avisou. Tá vendo, varão? Deus avisa.
E Deus avisou para ela, e me avisou. E eu falei para ela: Santa, não sai sozinha. Tá muito perigoso. Porque a gente foi criado trabalhando, conseguindo um esforço. E ela não para. Ela não para. 5 horas da manhã pode ir que ela está indo para as fazendas. Ela vai resolve, tem algum gado lá solto, ela já vai atrás do vaqueiro, leva até lá. E isso causa muita inveja. Porque ela tem as coisas, ela não tem preguiça, ela não espera por ninguém. Então, ela estava indo lá para casa da minha mãe. Quando ela está indo, entra um motoqueiro na frente dela. Ela estava indo de moto. Quando o motoqueiro entra, se a moto não tivesse com os pneus novos, ela não tinha conseguido frear. Ali ela tinha se acabado ali. Aí ela chegou em casa chorando. Disse: mãe, a neném ligou, pediu para mim não sair. Aí ela ligou. E falando, aí hoje, por causa dessa visão, hoje ela tem uma outra visão quanto aos crentes. Porque todos são católicos roxos. Glória a Deus. Então, aí eles todos, agora eles me veem. Eles reconhecem a senhora como uma mulher de Deus. Como uma mulher de Deus. Eu fui na casa da minha irmã em Campinas. Nossa, ela chegou, não que eu cheguei, ela assim: nossa, mas como tu tá diferente? E já foi logo falando assim, tá vendo como Deus muda a vida da gente. Hoje eu sou outra pessoa, sou calma, tenho paciência com todo mundo, não vivo mais naquela angústia. Amém. E é isso que eu quero para minha vida toda. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Eu quero fazer uma oração por toda a família. Eu quero que todos os pais, vamos fazer uma oração pelos nossos filhos, pelos pais. Se coloque em pé agora, eu vou orar pelos seus filhos. Senhor Jesus, nós ouvimos esse depoimento e esse testemunho que muito alegrou a nossa alma. Obrigado pelo livramento que o Senhor deu à irmã Francisca, ao seu filho. Foi o Senhor que fez isso. Ó Deus, eu levanto uma oração intercessória em favor dos nossos filhos agora, em favor da família. Deus, visita aqueles que não estão aqui agora. O Senhor sabe onde se encontram, sabe com quem está, aonde está. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus, guarda, livra do mal, livra do homem sanguinário, livra de uma bala perdida, livra de um acidente na estrada. Ó Deus, livra a nossa família do mal. Senhor Deus, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, protegendo e guardando cada um de nós. É o meu pedido, meu agradecimento em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que você pegue a sua oferta, nós vamos já encerrar a reunião.